Olá a todos, bem-vindos então para a segunda sessão da aula 5. Em princípio vou resolver este exercício, não sei se irei resolver um segundo que eu tenho aqui planeado. Esta sessão vai ser um bocadinho mais curta, porque à quarta-feira à noite torna-se assim um bocadinho cansativo. Provavelmente a aula provavelmente não, já estive aqui a pensar, e a aula do meio da semana, as duas sessões vão ser feitas em dias diferentes, um à quarta e outro à quinta, porque para mim é um bocadinho cansativo, depois de um dia de explicações, aqui estar aqui à noite, não é assim um bocadinho cansativo. Mas pronto, hoje vamos aqui fazer este exercício, o 148 do meu livro. É um exercício que eu gosto muito. Também não é um exercício muito difícil, mas é um exercício que vai buscar conceitos que eu acho que são importantes. Bom, vamos então resolver este. Tivemos então tempo para resolver este aqui. Vamos resolver. Este aqui é de uma prova modelo do Math Succession. Não sei bem qual é a prova, mas acho que é exame tipo 6, penso eu. O exame modelo 6 do Math Success. Mas isso depois é uma questão de verem. Bom, então temos aqui o 148. Que diz, tem uma função f, domínio R+, que é definida por x² ln de x. Na 148.1 pede para mostrar que a função f tem um único mínimo, tem um único extremo relativo, e para determiná-lo, calcular o seu valor. Bom, vou usar a derivada, vou derivar, fechar os zeros e vou provar que o ou os zeros, ou um único zero dessa derivada é extremo. Está bem? Eu não sei quantos zeros é que a derivada tem, mas nós já lá vamos. Então, a primeira coisa a fazer é derivar. Não é? Então, a derivada disto será então a derivada de x². Vou aplicar aqui a regra do produto, derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Que dá então, a derivada de x² é 2x, vezes ln de x, mais x² vezes a derivada do ln de x é 1 sobre x. Bom, este aqui cancela, portanto aqui um x de x² corta com este, isto fica então 2x vezes ln de x mais 1, mais x, desculpa. Se eu colocar o x em evidência, eu vou já fazer isso. Se eu colocar o x em evidência, isto fica então 2 ln de x mais 1. Bom, isto fica aqui uma forma fácil de metendo nesta forma. Agora é muito simples achar os seus zeros. Então vou aqui igualar isto a zero, não é? Vou fazer f' de x igual a 0, será então x, 2 ln de x, mais 1 igual a 0, que dá, então, x igual a 0, ou 2 ln de x mais 1 igual a 0, que fica aqui. Este que está aqui, eu posso escrever já para não chatear mais. Esta que está aqui é impossível em R+, certo? Esta função está definida nos números reais positivos, portanto, não pode ser, o zero não pode ser zero. E, portanto, aqui fica ln de x igual, vou passar o 1 para o outro lado, menos 1, e divides tudo por 2, menos 1 meio, ou seja, x igual a, aplicando aqui a definição, é levantado a menos 1 meio, se quiserem, isto é uma coisa de ter 1 sobre é levantado a 1 meio, e é levantado a 1 meio é raiz de E. Portanto, o zero da derivada é raiz de E. Bom, eu podia fazer como fiz há pouco, na sessão 1, uma tabela com duas linhas, um para este aqui e outro para este e depois outro para o produto, mas eu estou a trabalhar em R+, portanto, se eu estou a trabalhar em R+, o sinal da derivada depende apenas do sinal deste, porque o x é sempre maior do que zero, não é? Portanto,
eu vou escrever isto aqui, o sinal de G' depende apenas do sinal de y igual a 2 ln x mais 1, pois x é maior do que 0. Isto é quase um absurdo para todos os x pertencentes a R+, não é? Se o x pertence a R+, ele é sempre positivo. Isto é quase claro que é, não é? Bom, então vou aqui fazer então a minha tabelinha. Vou precisar então de uma linha para o x, não é? Outra linha para o G' para o G' de x e a de baixo é para o G, certo? Aqui vou meter então uma coluna que é para dividir aqui as funções, não é? Ctrl C, aqui Ctrl V, dou aqui um espacinho, tal, e está feito, não preciso de mais nada. Portanto, agora é, então aqui x, aqui é o 0, aqui é 1 sobre raiz de e ali mais infinito. Aqui a função, isto é a função G', isto é a função G, elas não estão definidas ali, não estão definidas. Esta vale 0 aqui. E agora reparem que o gráfico de G depende apenas, o gráfico de G', o sinal de G' depende apenas do sinal daquela função que eu escrevi ali, 2 ln de y, 2 ln de x mais 1. O 2 ln de x mais 1 é basicamente como há pouco. Portanto, se eu tiver aqui a função ln, não é? Y igual a ln de x, que é assim. Certo? Se eu multiplicar por 2, tenho uma dilatação vertical, não é? Se eu somo 1, ela sobe 1. Portanto, na verdade, o gráfico é basicamente o mesmo. Não tem a mesma forma, se quiserem, é uma coisa assim, um bocadinho diferente. Então, este que está aqui é y igual a 2 ln de x mais 1. Tenho aqui o y, o x, o 0. Este aqui será o 0, que é 1 sobre raiz de e. E, portanto, de 0 até ao seu 0 é negativa, não é? E do seu 0 para a frente é positiva. Não é? Reparem que isto que está aqui não é o gráfico da derivada, é o gráfico desta função, mas o sinal da derivada tem o mesmo sinal do que esta função. Portanto, aqui, decrescente, crescente. E aqui tem se quiserem, o mínimo. Agora é só dizer G tem um único extremo relativo, que é o mínimo. Certo? Esse mínimo é G de... Quem ligou o microfone que desligue, por favor. G de 1 sobre raiz de E, que é 1 sobre raiz de E quadrado, vezes ln de 1 sobre raiz de E. Este aqui, 1 ao quadrado dá 1 sobre raiz de E quadrado, certo? Raiz de E, vezes, há bocado nós fizemos contas, nós sabemos que isto que está aqui é E levantado a menos 1 meio, portanto isto que está aqui é ln de E levantado a menos 1 meio, certo? E portanto vai dar menos 1 meio, não é? Sim? Isto vai dar menos 1 meio. Portanto, isto é, aqui fica estes dois cortam aqui, este 2 cancela com esta raiz, fica 1 sobre raiz de E, 1 sobre E, vai aqui acontecer alguma coisa, vezes menos 1 meio, portanto isto dá, vou só chegar isto um bocadinho mais para cá, vou meter mais para aqui, que dá então menos 1 sobre 2E. Reparem que
Se calhar estão aí a pensar, então, mas aquele extremo não é absoluto, porque ela desce e depois sobe. É, mas todos os extremos absolutos também são relativos, está bem? Portanto, se disserem sempre extremo relativo, está sempre correto, porque todos os extremos absolutos são relativos. Sim? Relativo é relativo a um dado local do domínio, está bem? Por exemplo, esta função tem aqui o máximo local, aqui nesta vizinhança este é o máximo, tem aqui o mínimo local, isto não é bem uma função, seria um bocadinho torta, mas pronto, mais para ali, isto é uma coisa pequeníssima. Vou tentar explicar isto. Se eu desenhar aqui mais ou menos, pronto. Vamos ver? Aqui tenho o máximo local, portanto, nesta vizinhança esta imagem é maior do que as imagens destes pontos todos. Tenho aqui o mínimo local, ou um extremo, ou um mínimo relativo, mas nenhum deles é absoluto. Poderia ser, por exemplo, se este parasse ali e se este parasse ali, este era o máximo absoluto, este era o mínimo absoluto, mas também são relativos a este local, está bem? É preciso terem isso em atenção. Se pedirem para classificar os extremos, se é relativo ou é extremo, eles são sempre relativos, alguns relativos podem ou não ser absolutos. Ok? Bom, então, este está feito, vamos ao segundo. Aqui mostra que o gráfico de F não tem assíntotas. Portanto, nenhuma, nem verticais, nem horizontais, nem oblíquos, nem o raio que o valha. Sim? Então, a primeira coisa que vamos ver são as verticais. Então, 148, 2. Assíntota vertical. Ok. Olhando aqui para o domínio, o único sítio onde ela deverá ter ou poderá ter assíntota vertical é em R+. Porquê? Porque esta função está aqui e é contínua em todo o seu domínio. Portanto, de zero aberto até mais infinito, ela é contínua. Porquê? Porque é produto entre funções contínuas. Portanto, se tiver assíntota, será à direita de zero. Portanto, é isso que nós vamos ver. Vamos calcular o limite da função à direita de zero. Então, vou calcular o limite quando o x tende para zero à sua direita. Como? Alguém disse alguma coisa? Não. Ok, então limite à direita. Fica o limite quando o x tende para zero mais de x quadrado ln de x. Bom, se eu for aqui a fazer aqui as coisas, já sabem que a primeira coisa que devem fazer é substituir a ver se dá ou não uma indeterminação. 0 ao quadrado é 0, ln 0 mais é menos infinito. Já sabem, ter em conta sempre os gráficos das funções logarítmicas e exponenciais. Eu sou um bocadinho chato com isto. Está bem? Quem já foi meu aluno sabe isso. Eu estou sempre a dizer isto, sempre. Não é? Que é para, não é? Quando o x tende para 0 à direita, a função logarítmica, não é? Tende para menos infinito. Se quiserem o ln 0 mais, por abuso de linguagem, é menos infinito. Ok. Portanto, isto aqui dá 0 vezes infinito. E 0 vezes infinito é uma indeterminação, então nós temos que a levantar. O que é que vamos fazer aqui? Há duas maneiras de fazer isto. Não é? Eu, pessoalmente, gosto de chamar a y 1 sobre x. Até fazer uma mudança de variável. Nós fizemos isso, o nosso problema fica absolutamente resolvido. Então, como é que isto fica? Vou meter aqui, se x tende para 0 mais, então 1 sobre x tende para mais infinito. E é este que eu vou chamar y. Ou seja, y é 1 sobre x, quer dizer que o x é 1 sobre y e o y vai tender para mais infinito. Pronto. Então o que eu vou fazer é substituir o x por 1 sobre y. Eu vou já substituir aqui à parte, para não estar ali a fazer contas. Não é? Vou fazer aqui o ln, portanto, eu vou substituir aqui este, não é? Por 1 sobre y. E isto fica ln de 1 menos ln de y. E o ln de 1 é 0. Portanto, isto fica menos ln de y. Portanto,
É só para evitar estar a fazer ali contas, está bem? Fica já aqui substituído e aqui fica o limite quando o y tende para mais infinito. Aqui fica 1 sobre y tudo ao quadrado vezes menos ln de y. E aqui, obviamente, que tem que levar aqui um parênteses. Isto fica então, limite quando o y tende para mais infinito. Aqui fica, vou separar este aqui, isto fica 1 sobre y quadrado. Este menos vou meter aqui no menos 1, não é? O 1 ao quadrado é 1. Este menos metiu ali no menos 1 vezes ln de y. Isto dá limite quando o y tende para mais infinito. O que eu vou fazer agora é separar. Vou separar assim, menos 1 sobre y vezes ln de y sobre y. Zuca, certo? E agora é separar em dois e o nosso problema está resolvido. Aqui fica menos 1 sobre y. Oi? Isto às vezes apaga porque eu carrego aqui na borracha. Tem aqui um botãozinho na caneta, um bocado trapalhão, e ele às vezes apaga. E aqui fica então, aqui é mais infinito, ln de y sobre y, e isto fica. Bom, este dá, aqui vou substituir, menos 1 sobre mais infinito, vezes, e este é notável. Nós já tivemos aqui este limite hoje, limite notável. E portanto dá 0, não é? 0. 1 sobre infinito é 0, 0 vezes 0 é 0. Bom, se é 0, não pode ter assim, tem que dar mais ou menos infinito. Portanto, é só escrever aqui a reta de equação x igual a 0 não é a cinta vertical do gráfico de f. E agora, muito importante, é mesmo muito importante, não se podem esquecer, de maneira nenhuma, não podem esquecer-se de justificar que não tem mais assíntotas, está bem? Não podem esquecer. Não tem mais assíntotas verticais, certo? Portanto, o domínio é R+, e esta função é x ao quadrado ln de x. Agora é só escrever. Como f é contínua em R+, por ser o produto entre funções contínuas em R+, ou no seu domínio, funções são essas, é x ao quadrado vezes ln x, então temos aqui polinomiais e logarítmicas. Como isto acontece, vem que o gráfico de f não tem assíntotas verticais. As assíntotas verticais não tem de maneira nenhuma. Agora vamos ver a outra. As outras, quer dizer, se tiver, será só mais uma, que é para a assíntota não vertical para mais infinito, porque o domínio é R+, não é? Portanto, se tiver, será só mais essa. Vou calcular aqui a assíntota não vertical. Certo? E vou começar por calcular o m. Se o m der logo mais ou menos infinito, acabou ali, não há nada a fazer. Ok? Então, é o que vamos fazer. Vou ver o m, ou seja, vou calcular o limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x. E isto dá limite,
quando x tende para mais infinito, de x quadrado, ln de x, tudo sobre x. Este cancela ali, não é? Isto agora é só substituir, não dá em terminação. Reparem, isto fica mais infinito vezes ln de mais infinito. ln de mais infinito é mais infinito. Reparem o gráfico da função logarítmica, à medida que o x tende para mais infinito, ela tende para mais infinito, cresce muito devagarinho, mas tende. Isto fica mais infinito vezes mais infinito, que dá mais infinito. Portanto, se o m dá mais infinito, o gráfico de f não tem assíntota não vertical. Conclusão, se não tem verticais e se não tem não verticais, qual é a conclusão que a gente chega? O gráfico de f não tem qualquer tipo de assíntotas. Pronto, está feito o 142.8. Vamos então aqui ao 142.3. Portanto, chegámos à conclusão que não há qualquer tipo de assíntotas e este está feito. Bom, vamos aqui ao 148.3. Eu vou passar o 148.3 aqui para baixo, que é para não estar a vir sempre aqui acima. Fazer aqui vou aqui fazer um print screen. Ficou um bocadinho acima, vou fazer outra vez. Vou aqui buscá-lo acima. Ok. E vou metê-lo aqui embaixo, que é para não estar sempre a andar para cima e andar para baixo. E vou meter este aqui mais para baixo. Bom, vou meter este aqui. Então diz assim, na figura estão representadas em referencial ou n, x ou y, parte do gráfico da função f e uma reta S tangente ao gráfico de f no ponto P. Então, se este ponto P for um ponto, se tiver aqui uma abscissa XP e uma ordenada, obviamente, se isto for a abscissa, aqui assim, a ordenada será f de XP, não é? Porque ele pertence ao gráfico. Certo? E como ela é tangente, o declive da reta S será, não é? Portanto, S é tangente ao gráfico de f em x igual a xp, que eu chamei aquele xp. Portanto, o declive da reta S será a derivada no ponto xp. Certo? A derivada de f no ponto xp. Não se esqueçam que o declive da reta tangente ao gráfico de uma função, não é a derivada da função nesse ponto, onde a reta é tangente. Então, diz aqui, recorrendo à calculadora gráfica, determina a abscissa do ponto P de modo que a reta R seja perpendicular à reta de equação ali. Portanto, eu vou chamar esta reta R. Eu quero que a reta S seja perpendicular à reta R. 11º ano, quando é que o declive de quando é que duas retas no plano, duas retas não verticais, são perpendiculares? Quando o declive de uma, não é? Neste caso, quando o declive da S é menos 1 sobre o declive da R, 11º ano, certo? Sim, vamos a supor que, obviamente, se uma reta for horizontal, a outra será perpendicular se for vertical. Estamos a excluir estes casos, está bem? Certo? Isto acontece, que é para nenhum deles ter declive 0 e para o outro, depois o outro seria 1 sobre 0, é uma coisa chata. Bom, este declive de R, não é? É isto aqui, o declive da reta R, que eu chamei R, é menos 1/2. Portanto, isto é a mesma coisa que ter declive de S igual a menos 1 sobre menos 1/2. Ou seja, o declive da reta S é 2. Ou seja, o que eu quero ver, não é? O que nós pretendemos ver é onde é que a derivada é igual a 2. Portanto,
pretende-se determinar x, tal que este x vai ser depois o xp, não é? Se quiser, o xp, tal que f' de xp seja 2. Então o que é que eu tenho de fazer? Tenho que ir à máquina, meter a função derivada, que nós já sabemos qual é, não é? Então, temos que ir à máquina, temos que definir, não é? Utilizando o editor de funções da calculadora, define-se o quê? O que é que nós vamos definir? Define-se y1 igual a f' de x, a derivada, não é? Neste caso será x, ainda me lembro, x2 ln de x mais 1 e a outra, y2 igual a 2. A janela que eu vou usar, em princípio, não há de ser uma janela muito grande, em princípio de 0 a 5 e aqui também de 0 a 5 deve chegar. Está bem? A gente já vê, depois pode ajustar. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui na minha calculadora, como já vos mostrei há pouco, vou então meter aqui as funções. A primeira coisa que eu vou fazer é aqui na janela. Vou mudar aqui a janela também. Vou meter ali 0, 5. Aqui vou meter de 1 em 1, está bem? Aqui vou meter 1, 0, 5 e aqui 1. Ok, tá. Eu podia mudar ali, mas pronto. Eu vou só, se calhar até vou fazer outra coisa. Em vez de ter ali aquela janela, vou meter aqui vou meter menos 1, que é para ter um bocadinho de espaço, está bem? E aqui vou meter menos 1, senão fica ali tudo muito em cima. Ok. E agora vou desenhar as funções. Vou meter então a primeira, que é a derivada, x vezes 2 vezes ln de x mais 1. E dá isto assim. Certo? E vou meter a 2. Y igual a 2 e dá isto assim. E agora quero aquele ponto. Então vou ali buscar as interseções. Agora cada um usa a sua máquina. Vou intersetar este gráfico com este é o segundo gráfico. Então eu quero este intersetado com este e tenho ali o ponto de interseção. Eu tenho ali o que nós queremos arredondado às centésimas. Ele já está arredondado às centésimas, está a 1,3, mas se não tivessem, punham a mão assim por cima só assim aberta, iam à tecla mais da calculadora e clicavam mais e ele ia aumentando aqui as casas decimais. Se clicassem menos, ele ia tirando. Então nós aqui, como queremos ali, está feito. Então agora vou só passar este gráfico para o nosso bloco, não é? Está feito, e está o exercício resolvido. Eu vou metê-lo aqui, pronto, tal que nós queríamos. Pronto. Eu aqui até usei a janela, usei uma janela um bocadinho diferente, usei aqui menos 1 a 5, menos 1 a 5. Pronto, é este o ponto que a gente quer, não é? Que nós queremos. Este que está aqui é a abscissa de XP, é a abscissa do ponto P, que é o XP, não é? De aproximadamente 1,31. E portanto é isso que nós respondemos. XP é aproximadamente 1,31. E está feito. Pronto. 148 está feito. Vou aqui ver que horas são. Ainda temos. Vamos fazer o outro ainda. Ainda temos para aí um quarto de hora. Um quarto de hora dá para fazer este, à vontade. Bom, está o exercício 148 feito. Parece um exercício, novamente, é na mesma linha do outro, do 120 que nós fizemos na sessão 1. Não é muito difícil, não é um exercício assim que dê muitas voltas, mas é perfeitamente possível que esteja num exame.
tem uma dificuldade média baixa, não é assim uma coisa muito difícil, mas tem lá tudo, derivadas, assíntotas, máquina, parece-me que é um bom exercício. Bom, vamos então para o último de hoje. Este é um bocadinho mais difícil, porque já exige aqui algumas contas assim um bocadinho mais complicadas. Eu já não me lembro, já não faço isto há muito tempo, mas em princípio deve dar aqui uma coisa jeitosa. Bom, quero-vos mostrar aqui a segunda derivada é esta. Isto vai exigir aqui alguns cálculos. Reparem que aqui as funções, estas funções que aqui estão, é um produto mais um produto, ou seja, tenho uma soma entre dois produtos. Tenho que aplicar a regra do produto aqui, tenho que aplicar a regra do produto ali e ver o que é que isto vai dar. Esperemos que dê alguma coisa de jeito, mas a gente já lá vai ver. Bom, então temos aqui uma função f de mínimo r, tal que a sua derivada é dada por isto. A derivada é dada por isto. Queremos mostrar aqui a segunda derivada é esta e queremos estudar a função quanto ao sentido das concavidades à existência de pontos de inflexão. Bom, se ela estiver escrita aqui desta forma, é fácil achar os zeros, é fácil achar os zeros. Tanto deste como deste são equações relativamente simples. Esta é muito simples de resolver e esta também. Então, quando eu igualo isto a zero e quando eu igualo isto a zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar. A primeira coisa é o que nós queremos fazer, mostrar que a segunda derivada é aquilo. Bom, o que é a segunda derivada? É a derivada deste mais a derivada deste, ou seja, a derivada deste é um produto, é a derivada de x² mais 2x menos 2 vezes é elevado a 2 menos x mais x² mais 2x menos 2 vezes a derivada de e menos 2. Ok? Linha. Mais, agora eu vou derivar aquele. É a derivada de x² menos 2x menos 2 vezes e elevado a x mais x² menos 2x menos 2 vezes a derivada de elevado a x. Ok. É assim, isto não tem uma dificuldade, muito grande. É chato porque tem aqui muitas coticas, não é? É só por isso. Mas assim, se haver dificuldade em derivar isto, não há. Bom, depois pode haver, depois tentar chegar a esta forma, mas isso é outra conversa. Vamos ver se chegamos lá sem muitas voltas. A derivada deste dá, a derivada de x² é 2x, a derivada de 2x é 2, a derivada de 2 é 0. Então isto fica assim, mais, aqui fica x² mais 2x menos 2, agora a derivada deste dá, é a derivada do que está em cima, eu vou escrever aqui assim a azul, a derivada da exponencial é U' é elevado a U, isto é composta de uma exponencial com uma função, é dada por isto. Portanto, é a derivada do que está cá em cima, que é menos, não é? Que é menos 1. Portanto, a derivada de 2 é 0, a derivada de x de menos x é menos 1, portanto isto fica 2 menos x. Agora mais, vou derivar este, aqui falta uma plicazita. Aqui fica 2x menos 2, é elevado a x, mais x² menos 2x menos 2, e a derivada deste é ele próprio, é elevado a x. Ok. Bom, e agora o que eu vou fazer é aquilo que nós fazemos sempre. Vou meter aqui em evidência este, nesta parte, e vou meter em evidência o elevado a x aqui nesta parte. E vou ver o que é que isto está. Isto fica elevado a 2 menos x. Agora o que é que vai ficar aqui? Vai ficar 2x mais 2. Cuidado com este menos. Menos x² menos 2x e agora mais 2. Certo? E agora vou meter aqui em evidência é elevado a x. Deste aqui. E fica 2x menos 2. Aqui não nos temos que preocupar com o sinal. Mais x² menos 2x menos 2. Tudo vezes é elevado a x. Elevado a x já lá estava daquele lado. Ok. Já está. Em princípio, este jovem cancela com este e este cancela com este
E o que nós temos aqui é, então, E elevado a 2 menos x. Daqui eu tenho 2 mais 2, 4. 4 menos x quadrado, mais E elevado a x. E deste eu tenho aqui x quadrado menos 4. Já está, não é? O que vou fazer agora é só trocar aqui este. Vou meter este aqui em primeiro lugar, este. Ou seja, fazer aqui isto é a mesma coisa que ter isto. Aqui vou meter menos em evidência aqui dentro, portanto fica menos E elevado a 2 menos x, e aqui fica x quadrado menos 4. Pronto. E agora vou meter em evidência, não é? Portanto, eu estou a fatorizar, vou meter em evidência este e este, não é? E isto fica então, portanto, o que eu meti em evidência vou meter encarnado, x quadrado menos 4. E agora o que é que isto fica? Daqui sobra E elevado a x, menos E elevado a 2 menos x, e é o que nós queríamos chegar a este e está feito. Portanto, aparentemente é assim uma coisa muito complicada, mas isto corta logo tudo e dá umas coisas. Se nós aplicarmos aqui as regras todas direitinhas, chegamos logo àquilo que nós queremos e é só meter aqui, depois ter aí atenção, meter isto em evidência. Portanto, está feita esta parte. Segunda fase, achar os zeros. Portanto, segunda derivada igual a zero, fica x quadrado menos 4 igual a zero, ou, não é? E elevado a x menos E elevado a 2 menos x igual a zero. Eu podia primeiro escrever isto tudo igual a zero e depois fazer este igual a zero, ou tenho aqui um produto igual a zero, não é? Lei do momento do produto. Eu fiz logo isso direto, acho que não há problema. Portanto, vou resolver esta equação, x quadrado igual a 4, e aqui também vou passar este para aquele lado, fica E elevado a x igual a E elevado a 2 menos x, certo? E fica então x igual a mais ou menos raiz de 4, ou aqui bases iguais, a função exponencial de base é injetiva, dá então x igual a 2 menos x, ou seja, x igual a mais ou menos 2, ou vou passar este x para este lado, ou seja, vou somar x dos dois lados, fica 2x igual a 2, não é? Ou seja, aqui embaixo já temos as nossas soluções. Temos x igual a menos 2, ou x igual a 2, ou, dividindo tudo por 2 ali, x igual a 1, ou passando o 2 a dividir de uma forma mais informal. Portanto, temos os 3 zeros da nossa segunda derivada. Bom, agora é só fazer o quadrozinho, igualzinho àquilo que a gente fez. Só temos de terem alguma atenção depois o que é que nós vamos meter ali nos zeros. Este gráfico não é muito fácil de ver, portanto, nem é um gráfico que a gente saiba de cor como é. Este nós sabemos como é uma parábola com cavidade voltada para cima, mas isto nós podemos fazer de duas maneiras. Ou vamos à máquina, metemos na máquina e vemos, ou substituímos. Se calhar até acaba por ser a maneira mais simples. Bom, vou aqui então fazer um quadro. Vou fazer um quadro como fiz à semelhança daquele primeiro que fiz na sessão 1, ou seja, vou meter uma linha para os x, para a variável independente x, certo? Fiz aqui mais um bocadinho. E agora, portanto, este aqui de cima vai ficar para o x, aqui embaixo vai ficar para o x quadrado menos 4, aqui para o este aqui não estava nos planos, aqui para o E elevado a x menos E elevado a 2 menos x, esta linha aqui para a segunda derivada e depois a outra para o gráfico de G. Vou acrescentar mais aqui, portanto, uma coluna, certo? E agora tenho que ter 3 colunas, portanto, uma para o menos 2, espacito, outra para o 2, um espacito, não é o 10 espacito, é um espacito, muito engraçado. Ok, feito, vou então preencher, não é? Bom,
E depois é só responder e está o exercício feito. Portanto, estão a ver que, apesar de parecer muito difícil, não é assim muito difícil, é um bocadinho trabalhoso. Poderia ser o tal último exercício do exame, por ter algumas voltas, não é? E por ser trabalhoso, mas não é de facto um exercício assim muito difícil. Já tem outro nível, não é? Mas não é de facto um exercício muito difícil. É só terem em atenção, cortar o que se tem a cortar e pronto. Portanto, menos infinito, menos 2, 1, 2, não é? Por ordem, não se esqueçam. Mais infinito, aqui vou meter então x quadrado menos 4, aqui é levantado a x menos é levantado a 2 menos x, aqui a segunda derivada e aqui gráfico de g. Ok, esta anula aqui e aqui esta anula aqui. Bom, vou já tratar desta, para ser mais fácil. Por exemplo, aqui para trás, se substituírem aqui o x por 0, o 0 está aqui atrás, aqui fica e levantado a 0, que é 1, e que fica menos e ao quadrado, ou seja, dá negativo. Se vocês, 1 menos e ao quadrado é para aí, é quase 9, portanto 1 menos 9, não é quase 9, é 2,71 ao quadrado, é quase 9. Portanto, isto aqui vai ser negativo, certo? É isso que vocês têm que fazer. Antes do 0, ela é negativa. Após o 0, ela é certamente positiva, mas se tiverem dúvidas, por exemplo, se substituírem ali por 2, e ao quadrado é mais do que é quase 9. Se fizerem aqui é ao quadrado, vou aqui fazer e quadrado, só para terem uma ideia, dá é quase 9, é quase 8, 7,4, certo? Quase 9, porque o 2,71, que é o está próximo de 3, e 3 ao quadrado é 9, portanto eu sabia que era dessa ordem assim. Portanto, aqui dá e ao quadrado, aqui dá 2 menos 2 dá 0, é levantado a 0 dá 1, daqui 7,4 menos 1 dá positivo. Pronto. Esta é uma maneira de ver. Se quisessem ver de outra maneira, era então, chegavam aqui à máquina, bem? Chegavam aqui à máquina, como vocês podem usar a máquina, né? E metiam a função e levantada a x, exponencial de x, menos exponencial de 2 menos x, certo? E pediu o gráfico. Pronto, está aqui. Até o 1 ela é negativa, a partir do 1 ela é positiva. Mas pronto, podem fazer como eu fiz. Bom, esta aqui também não é preciso grande conversa, esta. Eu vou escrever lá aqui ao lado, esta aqui. O gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para cima, não é? Eu vou escrever aqui mesmo, esta aqui, y igual a x quadrado menos 4. Os zeros são então o menos 2 e o 2. Depois, eu sei que até menos 2 ela é positiva, portanto, de menos infinito a menos 2 ela é positiva, de 2 para mais infinito também é positiva, e depois será negativa, aqui de menos 2 até 2, portanto é sempre negativa, menos. Então o produto, aqui o produto entre números positivos que é o produto entre números positivos e números negativos, portanto dá negativo. Aqui é o produto entre números negativos, dá positivo. Aqui é o produto entre números de sinal contrário, ou seja, números negativos com números positivos, dá negativo. Aqui é o produto entre números positivos, dá positivo, certo? E, portanto, aqui será 0, é o produto, não é? 0 vezes qualquer coisa é 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, aqui é 0. E, portanto, aqui posso dizer que este é para baixo, este é para cima, para baixo, para cima. Aqui, então, tenho os pontos de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão. E agora é só escrever com a conclusão final. Se eles pedem para dizer quais são os intervalos, nós dizemos que o gráfico, reparem que as concavidades são do gráfico, assim como as assínteses são do gráfico. Então, o gráfico de G é que tem a concavidade voltada para baixo ou para cima, certo? E a função é que é crescente ou decrescente, está bem? Tenham cuidado a escrever. Às vezes, o gráfico de G tem a concavidade voltada para baixo em
menos infinito até menos 2 e em 1 até 2, vírgula, tem a concavidade voltada para cima em menos 2, 1 e em 1, 2. Oi? E em 2 mais infinito. Vírgula. E tem pontos de inflexão. Pi em x igual a menos 2, em x igual a 1 e em x igual a 2. Pronto, está feito. Portanto, mais um exercício que aplicamos aqui, coisas que nós fazemos, que vocês fazem nas aulas todos os dias, derivar, achar zeros, fazer quadros de sinal, que depois, neste caso, o sinal da segunda derivada, que depois se relaciona com o sentido das concavidades do gráfico da função. Pronto. Penso que por hoje está feito. Se houver alguma dúvida, nós podemos conversar um bocadinho depois de eu terminar aqui a sessão. Pronto, a aula 2 a aula 5 está terminada. Já sabem que as aulas do meio da semana só têm duas sessões. Sábado às 9 horas, então estaremos cá para a aula 6 com mais 3 sessões de aproximadamente 45 minutos. É sempre um bocadinho mais, mas pronto. A ideia é ter três sessões sempre. Até sábado.